Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta sexta-feira. Hoje nós abordaremos diversos assuntos, começando por segurança, economia, política, saúde, educação e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso aí, sextou. E como toda semana o nosso sextou, para fechar com chave de ouro, os nossos dois convidados da sexta-feira, Luciano Casqueiro, seja bem-vindo. Obrigado, Rochelle, obrigado à TV União, programa da hora, e obrigado ao meu amigo João, né, que está aqui para hoje o programa pegar fogo. Então, chama todo mundo para a sala, desliga lá o fogão, já preparou a comida, bota na mesa, traz todo mundo, que o programa tá tão bonzinho hoje, pode se preparar. É isso aí, com ele, João Mota. Seja bem-vindo, João Mota. Obrigado, Rochelle. Obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado, meu querido amigo Casqueiro, que está aqui, que abrilhanta a bancada, como sempre, com sua percussiência nas informações e nos comentários. E vamos ver, né? Vamos ver o que é que nós temos hoje aí para discutir. As pessoas não acreditam. Eu, pelo menos, não sei da pauta. Tu também não, né? Não, eu não leio nem a pauta, para não ficar envenenado antes de ler a pauta. E a pauta? Diga, o que botar aí a gente discute. Verdade. Então a gente discute. Então estamos aqui para discutir. O que é que nós temos hoje, Rochelle? E o Da Hora de hoje começa mostrando imagens de uma mulher que teve que sair do seu veículo para que criminosos ateassem fogo, né, no seu carro. Em função dos ataques ocorridos na manhã desta quinta-feira em Fortaleza, algumas linhas de ônibus foram temporariamente desviadas, informou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará. Um investigado apontado como principal articulador das ações criminosas que aconteceram no Grande Pirambu foi preso na noite de quinta-feira. Com essa captura, sobe para 12 o número de suspeitos detidos por suposto envolvimento nos ataques. A gente vai falando dessa imagem, que seja mais forte, porque chegam os motoqueiros e pede para quem está conduzindo o veículo sair. E aí a captura já de um dos suspeitos, que foi feito, no caso, ontem, na noite de quinta-feira. Rochelle, isso não é montagem, não? Isso não é montagem, né? E aí tem muitos vídeos, né? Não, sabe por quê? Isso aí eu acho que é montagem, né? Não? Eu acho que o amor... Sabe o que é isso, Rochelle? Eu acho que o amor venceu, né? O amor venceu. Daí, como o amor venceu, a oposição está chateada, porque o amor venceu, e está botando essas coisas aí que não existe. Isso não existe. O nosso governador e atual ministro, Camilo Santana, disse sempre que estava tudo sob absoluto controle do Estado. Mas lembrando que agora o governador é o Elmano, sim, né? Mas não continua sob controle, não? Saiu do controle? Não estava no controle do Estado. A gente recebeu, estava tudo em paz, estava tudo tranquilo, situação tranquila, favorável. Não, eu acho que isso aí não existe, não. Eu acho que isso aí, ó, o amor venceu, né? A oposição está chateada e está mostrando isso aí. Inclusive, um morador do Pirambu, nosso telespectador assíduo, que é o César, ele falou que está se sentindo como se não tivesse amparado, não tem ninguém. No caso, ele pediu que pelo menos um helicóptero com o governador, né, passasse. O governador, meu amigo, está de jatinho lá em Brasília, passeando mais uma vez. O governador, o pessoal entende, o governador. Eu posso usar uma expressão que é uma expressão típica da época do 7 de setembro. O governador está como cavalo em desfile de 7 de setembro, cagando, andando e o povo aplaudindo. Essa é a verdade, pessoal. Infelizmente, essa é a verdade. O Brasil está entregue às baratas. Me diga, pelo amor de Deus, uma ação que Lula da Silva, o pai dos pobres, o homem do amor, implementou até o santo dia de hoje, que você diga, rapaz, isso aí impactou na minha vida de maneira favorável. Uma. Me diga uma. Não diga duas, não. Diga uma. Me diga uma ação objetiva, transparente e clara,
que o governador Elmano de Freitas, nesses 6 meses de governo, que recebeu o governo tudo em paz, tudo tranquilo, dinheiro em caixa, sem nenhuma conta, tudo perfeito, tudo sob controle. Não pode nem dizer que recebeu o governo quebrado, devendo. Não pode nem dizer isso, porque recebeu do padrinho político dele. Daí eu pergunto, me diga uma ação, uma. Não diga duas não, diga uma. Você manda aqui, bota aí, Jeová, tá aí, 981010984. Manda para mim. Diga uma ação do governo Elmano de Freitas que diga, não, isso aí, ó, isso aí foi bom para a população, isso aí tá legal. Uma, me diga uma. Me diga aí, Casqueiro, uma. Vai, Casqueiro. Vamos lá, deixa eu falar para você. Primeiro, mandar um abraço aí pro povo do Pirambu que assiste esse programa. Eu queria dizer a você que quem assiste o Da Hora e assiste a TV União, não é só os meus coroa não, nem as minhas coroas, tá certo? Tem gente de tudo que é vibe. Vou dar um exemplo para você. Ontem um professor estava numa academia malhando e disse, cara, eu vi você sexta-feira passada, você e o João Mota, ele lá na academia, a academia estava passando o programa Da Hora. Então essa coisa de dizer que os coroas estão assistindo, é todo mundo assistindo. Então eu queria dizer ao pessoal do Pirambu, meu irmão, que a gente sabe qual é a sua dor. Agora vamos falar a verdade, porque qual é o grande problema? Primeiro, eu já venho falando sobre o crime organizado há muito tempo. Bandido bom não é bandido morto, é bandido preso, para que a gente possa trazer o cara e entender. Aquele que foi preso, mesmo ele preso, ele ainda manda segurar a onda lá dentro. Porque se ele morre e outro toma conta, o que vem quer ser o Satanás. Aí manda matar, manda sequestrar, manda roubar as coisas. Então, bandido bom é bandido preso. Deixa ele preso lá para ver se ele se recupera. Então, o que aconteceu lá no Pirambu é uma grande verdade, que a senhora não viu isso em canal de televisão nenhum. É uma briga de facção, né? É uma ramificação do PCC que quer entrar no Pirambu, que lá, a ramificação lá é o CV, é o Comando Vermelho. Então, o que aconteceu lá foi o quê? Uma tentativa e baleou duas pessoas, uma morreu e a outra estava em estado grave no hospital. Então, o que é que acontece? Aquilo ali é briga pelo poder. Mas o que eu queria dizer a esses caras é o seguinte, irmão, me diga uma coisa. Se é briga pelo poder, por que é que você mata o povo? Por que é que você pega o carro de uma pessoa que nunca lhe fez mal, que vive a vida dela, manda a pessoa descer do carro e você toca fogo? Aí você é canalha demais. Não tem nada a ver. Tá certo? É, porque não tem nada a ver, porque outra coisa. Pior é você pegar um ônibus, cara, e tocar fogo no ônibus. Porque você não anda de ônibus, né? Você absurdo, ou anda de carro roubado, ou anda de moto, ou aluga carro em locadora, que a locadora que mais sofre é isso, né? Aluga o carro, não pode dar busca e apreensão, porque o contrato que a pessoa fez lá foi de locação, ela não pode dar busca e apreensão do veículo. Então, o que eu queria dizer a você, que está aí na criminalidade, irmão, meu irmão, você tem que ser um pouquinho inteligente. Até mesmo porque ontem o governador não estava aqui, o Elmano de Freitas, deu uma nota nas suas redes sociais. Ontem de noite foi o dia, de janeiro para cá, foi o dia mais tranquilo para dormir, foi ontem. O que seguinte, foi lá na Sargento Hermínio. Lá no Pirambu. Lá no Pirambu e na Sargento. Foi o dia mais tranquilo, porque tinha viatura para cada metro quadrado. Aí eu fico a me perguntar, será que precisa acontecer uma coisa para a gente trazer para a sociedade que o que acontece hoje, né? O que acontece hoje é que o crime organizado, ele está mais organizado do que a Secretaria de Segurança, mais organizado. E o pior, é os deputados tudo calado. Tem que falar, deputado, tem que ir lá para o público, tem que pegar suas redes sociais e dar apoio ao povo. Precisa ir lá bater no Lula, como disse aqui o João. Qual foi a grande iniciativa do governo Lula para a segurança? Está aqui, o Dino acabou de mandar a Polícia Federal lá junto com o Alexandre de Moraes entrar na casa do pai do Mauro Cid. Do general? Do general. Acabou de mandar entrar na casa do general. Sabe por quê? Porque eles não encontraram ainda, não encontraram nada que ligue Bolsonaro ao crime e eles estão criando. E o Dino disse que perseguir Bolsonaro é a certeza de descobrir lavagem de dinheiro. Eu acho que esse rapaz precisava de um espelho,
que eu acho que ele olha pro espelho e fala igual a mulher que era da Branca de Neve, né? Existe alguém mais lindo do que eu? Tem a Branca de Neve. Ele deve olhar e dizer assim, existe alguém mais honesto do que eu? Dá um pulinho lá no Maranhão que você vai saber a história dele. Então, o crime organizado não está só no Ceará, está nas grandes capitais, está nos grandes municípios. E você, a gente como sociedade, tem que ter um programa desse todo dia, para chegar aqui para você e dizer. Porque eu fico pensando, imaginou, né? Imaginou o que passou, como era a aflição de quem foi dormir ontem, né? Abraçado com seus filhos. Uber não podia entrar, como é que você ia chegar em casa, quem vai Não, do trabalho? eu Ônibus desviando, Agora, eu sou seus obrigado a concordar com o Casqueiro. Eu não consigo entrar na mente do cabo da facção para compreender a lógica dele. Não consigo. Ele vai lá, toca fogo... Forma de chamar a atenção. Chamar a atenção de quê? Da polícia? Qual é a ideia? Isso é entre eles, né? Qual é a ideia? Se eu estou brigando contigo, daí eu realmente vou tocar fogo na casa do Casqueiro, vou tacar fogo na casa do Jeová. Daí existe um estado precário, mas esse estado existe e precisa reagir. Mesmo precariamente, precisa reagir, porque não tenha dúvida, Casqueiro. A polícia que estava ontem no Pirambu fez falta no Bom Jardim, fez falta na Granja Portugal. Porque não tinha uma assistência reserva, né? Na verdade, nós não temos capacidade de estarmos, a polícia, de estar em todos os locais. Então, a polícia que ontem estava sobrando no Pirambu, estava faltando em algum canto, porque o lençol é curto. Quando você cobra os pés, descobre a cabeça. Daí eu lhe pergunto qual é a lógica, e aí eu também não quero compreender a lógica deles não, viu? Quero compreender a lógica deles não. Mas qual é a lógica de, como você muito bem disse, de atacar a população? O cidadão não tem nada a ver com a sua briga, que é impotente diante disso. Daí vai lá a polícia, bota para moer em cima de todo mundo, morre policial, morre cidadão de bem, morre também um bandido. Mas eu lhe pergunto, nessa conta, quantas vidas de bandidos são suficientes para compensar a vida de um policial que morreu? Quantas vidas de bandidos são necessárias para dizer assim, não, mas compensou aquele menino ali que morreu de um tiro também? Quantas? Compensa matar bandido também? Vale a pena matar bandido? Bota na cadeia. E a pergunta que fica, esse carro que foi queimado, quem vai pagar? O Estado paga? O Estado vinga. Ela vai entrar, vai passar muito tempo, vai virar um precatório. Se ela não receber... O valor não vira precatório. Esse valor não vira precatório, não. Demora porque a justiça, lastimavelmente, é muito lenta. Demora porque essas ações indenizatórias, principalmente contra o Estado, os juízes hoje em dia estão com o pé no freio, com medo de autorizar. Juiz hoje não quer brigar com o Estado, não, viu? Eu tenho um caso de uma criança, inclusive nós vamos falar daqui a pouco sobre aquele juiz que foi afastado, mas eu tenho um caso de uma criança no interior do Estado que tem uma doença raríssima, precisa de um tratamento fora do Brasil, que a juíza que estava responsável lá pela comarca concedeu a tutela antecipada, o Estado não cumpriu, eu pedi a prisão da secretária de Saúde do Estado pelo crime de desobediência e o bloqueio da verba pública para fazer o procedimento cirúrgico na criança, e o juiz que assumiu, com medo, chalerando o governo, foi lá e desfez o que a outra juíza tinha feito, revogou a liminar e ainda por cima mandou arquivar o processo sem ouvir o Ministério Público, porque tem uma criança, o Ministério Público tem que ser envolvido. O Ministério Público recorreu. Tem que ser envolvido. O Ministério Público recorreu e ele revogou a própria decisão de arquivamento da ação e mandou ouvir o Ministério Público. Mas, enfim, com o intuito de chalerar o governo, porque está lá longe da capital e quer vir para cá. E quando a política entra nas salas dos juízes, nas salas dos desembargadores, nos corredores do fórum, a justiça, capo gato. Então, assim, eu sou... Lastimavelmente, ela vai ingressar com ação de indenização do carrinho dela. Vai demorar. E vai demorar um século, não porque devesse demorar. Não era para demorar.
Não era para demorar. É porque, infelizmente, tem essa chaleragem grande. João, e ela se dê aí como grata, eles pagarem o carro. Porque se ela quiser alguma indenização, esqueça que a indenização não vai sair. Não sai nunca. Vai sair. Na verdade, ela se dê por grata. Pagamento do carro. Ela se dê por grata, né? do bandido ter feito assim, ó. Desça daí. Desça, que eu vou tocar fogo. É verdade. Porque também, se ela tivesse tocado fogo com ela dentro, não ia dar em nada. Prejuízo era só dela e da família. É isso. E Alexandre de Moraes lamenta a droga do país ser de baixa qualidade. Vamos conferir. Do mundo de entorpecentes. E, lamentavelmente, o mercado consumidor da droga de menor qualidade do mundo. Quantos e quantos brasileiros, e sempre as notícias saem, quantos e quantos brasileiros vão para o exterior e, ao utilizarem cocaína, morrem de overdose? E por que isso? Porque utilizam a mesma quantidade que usam no Brasil. Só que a droga no Brasil, exatamente por ser também esse corredor, é a droga mais batizada que existe no mundo. Seja maconha, seja cocaína. É a droga de menor qualidade. Então nós somos um país corredor, o maior consumidor de maconha, o segundo maior consumidor de cocaína e ainda de baixa qualidade, aí sim, com mais riscos ainda ao usuário. Nos termos, e aqui não estamos fugindo dos termos, da interpretação da própria lei, porque o parágrafo 2º do artigo 28 estabelece que um dos critérios que o Poder Judiciário deve estabelecer é a quantidade. Se o juiz pode estabelecer para o caso concreto, não me parece que a partir do estudo empírico... E aí, então, João Mota? Rapaz, você quis rir, né? Não, você riu. Não, eu vou ser sincero. Como cidadão, eu não sei o que dizer. Como operador do direito, eu não sei o que dizer. Na verdade, isso é pavoroso. Isso é pavoroso. Olha, você ouvir isso de um advogado, você ouvir isso de um cidadão comum, você ouvir isso até de um juiz aqui de primeiro grau, você ouvir isso de um jornalista, mas você ouvir isso da Suprema Corte. Olha, nós temos quantos brasileiros com a nossa população? 230 milhões de brasileiros? 220. 220, 11 ministros, né? 11 ministros no STF. Então, de 200 e tantos milhões de pessoas no Brasil, nós temos uma estratificação de 11 pessoas que têm a obrigação de serem conhecedores, amantes, respeitados da lei, da justiça, E da Constituição. E nós ouvirmos isso de um ministro da Suprema Corte, olha, é um desalento. É um desalento. Serve sim. Serve até como tese jurídica. A partir de agora, quando eu tiver um cliente que seja traficante, que seja apreendido com ele drogas, eu vou pedir, né, uma perícia para saber se a droga é de baixa ou de alta qualidade. É uma tese defensiva. O ministro, porque veja só, o Supremo Tribunal Federal nos permite criar teses defensivas. Ele acabou de dizer que quando é de péssima qualidade, provoca mais prejuízo, então vamos lá que a droga do cara seja de boa qualidade. Se é de boa qualidade, provoca menos prejuízo à saúde. Se provoca menos prejuízo à saúde, ele não pode ser preso por, assim, usando a expressão para você compreender, a dosimetria da pena dele tem que ser reduzida, tem que ser menor. O ministro acabou de criar uma tese defensiva. Isso seria interessante se não fosse patético, se não fosse criminoso. Eu não sabia que droga tinha qualidade. Para mim, a própria palavra já definia. É uma droga. Mas o ministro acabou de me dizer que, inclusive, se você fizer uso da droga, agora você pode ir até o DECOM, até o PROCON. É um produto, né? Rapaz, é o seguinte, eu comprei aqui essa cocaínazinha, cheirei, estou aqui muito doido, mas eu queria estar mais doido do que eu estou, e eu vim aqui reclamar porque aquele responsável me vendeu uma droga de péssima qualidade. Pronto. E se o cabo do DECOM do PROCON disser, não, mas que é isso? Sim, mas vai o ministro que disse. Senhores, por favor, um mínimo de consideração pelo que sobrou dessa nação.
O mínimo de consideração. Vamos lá, Jova, tira eles dois aí, Jova. Não é que o de cá aguenta tomar bronca, pode ser processado, mas a de cá não quero que ela seja processada, não. Eu queria dizer a você que é pai, é mãe, entendeu? Esperar o quê do Alexandre de Moraes? Agora, nessa fala do Alexandre de Moraes, tem um trecho que me chamou muita atenção, que são pessoas que vão sair do Brasil, vão cheirar cocaína fora do país. E lá a cocaína é pura, né? Uma cocaína pura, o cara não cheira uma carreira, nem meia carreira, entendeu? Então, Alexandre de Moraes, ele devia dar nome aos bois, dizer quem é essas pessoas que ele conhece, que vão à Europa fumar maconha pura ou cheirar cocaína. E que a droga do Brasil, ela é misturada. Então, o que a gente tem que ver aqui, levar em consideração aqui, olhando para quem nos assiste, é uma coisa simples. Nós não estamos falando de galinha, né? Do frangozinho, não estamos falando de arroz, nós não estamos falando do feijão, nós não estamos falando do tempero, nós estamos falando de droga. Um ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que defende, né, que a droga ela seja pura, que a gente possa carregar a droga, que a gente possa plantar 6 pés de maconha. Seu filho vai olhar, seu filho, seu genro, seu cunhado, vai olhar, tamanho, tira aí, vamos plantar aqui umas plantinhas de maconha. E não tem essa daí não, de dizer, eu estou com ansiedade, eu vou fumar um cigarrinho aqui que passa, tá certo? Eu tenho vários vídeos aí de mãe chorando, abraçando os filhos, pedindo para internar, porque é uma situação diferenciada. Agora, imagine um ministro do Supremo Tribunal Federal, olha e diz que a droga daqui não é pura. O que é que ele quer dizer? Eu queria que ele pudesse me dizer qual é o conhecimento científico, qual é a droga que foi apresentada a ele. Porque para que eu possa dizer que alguma coisa ela não é de boa qualidade, né? De boa qualidade, eu preciso conhecer a origem, quem planta, quem cultiva, quem fornece e quem usa. É uma coisa simples. Perguntar para ele, inclusive, quem é que poderia fornecer uma de boa qualidade. Procura saber. Ele deve porque saber, né? É simples, porque no momento que ele disse, escute o vídeo aí depois, volte 6h30, tem uma reprise aqui desse programa. Escute bem direitinho o que o Alexandre de Moraes disse. Gente que cheira cocaína aqui, olha o que ele diz, gente que cheira cocaína aqui, quando chega lá na Europa, que vai cheirar cocaína, morre de overdose. Né? Morre de overdose. Por quê? Porque lá é mais pura, aqui é mais misturada. Mas é o Brasil. Se o Supremo Tribunal Federal toma essa postura, a gente tem que lutar para dizer à senhora, diga não às drogas, né? Diga não ao aborto, que está pertinho de ser votado aí pelo Supremo Tribunal Federal. É um absurdo. É isso. E condenado, o vereador Maurício Martins, do município de Russas, foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão, após atacar verbalmente as deputadas estaduais Juliana Lucena, Larissa Gaspar e Jô Farias, em março deste ano. As vítimas são do Partido dos Trabalhadores, sigla a qual o parlamentar era filiado na época que proferiu ofensas contra a bancada feminina da legenda. A condenação em primeira instância foi feita após denúncia do Ministério Público Eleitoral. Segundo o órgão, o político cometeu crime de violência política de gênero, que está previsto no Código Eleitoral. No entanto, a pena de privação de liberdade foi revestida em prestação de serviços comunitários e pagamento de indenização, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. João Malta, rapidinho. Rochelle, eu preciso... mas eu preciso fazer a seguinte análise. Eu não vi a fala do vereador. A parte que eu vi da fala do vereador estava posta na mídia social, em um jornal aqui da capital, onde ele diz que as parlamentares do PT não têm, na verdade, nenhum tipo de política pública com relação às mulheres. Não tem. É só falácia, é só conversa, é só bate-papo, é só enrolation, é só aquelas fitinhas na época do Dia Internacional das Mulheres, é só o discurso de que o corpo é seu, você faz dele o que você quiser, é só o discurso na defesa do aborto, mas não existe nenhuma política pública defendida por essas parlamentares com relação verdadeiramente à mulher. Foi isso que eu entendi. Se foi por isso que o vereador foi condenado, por favor, vereador, coloca num papel para eu subscrever essa sua fala, se foi essa a sua fala. Se o senhor não partiu para agredir a pessoa física, né, com palavrões, com nome feio,
Se for isso, tá certo. Mas se for uma crítica política, elas realmente, nenhuma delas desenvolvem nenhum tipo de política pública para a mulher, é só conversa, é só enrolejo. É isso, tá João certo? Walter. Essa é a minha opinião. É isso, E outra coisa, e ele nem poderia estar respondendo o processo. Ele tem imunidade parlamentar no que ele fala, no exercício da função dele, dentro do município dele, lá na tribuna da Câmara de Vereadores. Isso é um absurdo. É isso. A gente vai ter que ir agora para um rápido intervalo e já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta sexta-feira e o senador Cleito Gontijo de Azevedo fala das filhas dos militares e dos salários dos corruptos. Foca aqui, cameraman, que legal, senhor. Filhas de militares solteiras, chega a mais de 6 bilhões de reais. Isso é para acabar, né, com isso. Em vez de aumentar imposto, que tal que a gente diminuir a despesa? Chamar a atenção também que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, gente. Então, estou protocolando um projeto aqui também do Senado também, que ó, filha solteira de senadores também dá quase 32 milhões. Se tem para os militares, tem que ter aqui para cá também. Né? É mais que justo, então estou protocolando aqui também, porque igual eu estou falando, em vez de aumentar imposto, vão diminuir as despesas, porque a despesa está muito alta. Falar também que além disso aqui também, outro projeto que eu fiz, que eu acho que é de suma importância, aí vai por 3 poderes, tanto para o judiciário, para o legislativo, político, ou quem que for, né, que estiver afastado com suspeita de corrupção, não pode continuar recebendo salário. Porque depois comprova que foi corrupto e ele recebeu 1 ano de salário. E aí, se caso comprovar que é inocente, aí pega e recebe. Mas já pensou, a maioria das vezes comprova que é um corrupto e aí fica aí 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, até mais, recebendo dinheiro do povo. O que eu estou fazendo aqui, gente, é dar de César o que é de César. Então, Casqueiro. Vamos lá. Eu fico a me perguntar, R$18 para a senhora que fez o L e para esse pessoal aí, aquela regalia. Como é que funciona no militar, né? Militar tem um filho lá, até 21 ou 24. Depois aquele percentual volta para a mulher. Mas só que tem um pessoal antigo, né? Porque o João pesquisou aqui, até 2000, De 2000 né? para cá. De 2000 para cá não se paga mais. Quer dizer, pagam até uma certa idade, depois para ali. Tá certo? Mas você sabe aí que tem os senadores, você sabe. Só que esse deputado federal aí é uma pessoa extremamente atuante. E essa preocupação que ele trouxe aí é a mesma que eu tenho de saber que vai se dar R$5 mil de reajuste a cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Saíram de 39, foram bater em 44 mil, estamos falando de 44 mil, senhora. 44 mil, né, para cada ministro. Só que a gente tem que entender o seguinte, quando eu aumento o salário, eu aumento todas as verbas que estão à volta desse ministro. Todas. Verba de gabinete, verba do pessoal. E aí serve de quê? Serve de parâmetro para a senhora ver que daqui a pouco os senadores, os deputados vão querer chegar no teto. Ninguém pode ganhar mais do que o teto. Mas isso é verdade? Não. No governo Lula nós já temos aí o ex-governador da Bahia, esqueci o nome dele agora, eu digo já, o ex-governador da Bahia, que ele é ministro da Casa Civil, Rui Pinóquio Costa, e ele está recebendo como secretário, fazendo parte da Itaipu, se eu não estiver enganado. Então ele recebe o dinheiro como ministro e recebe o dinheiro. Mas a lei diz que tem que ter um teto máximo, que é o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então significa dizer, subiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, vai subir do desembargador e vai subir do juiz. Em contrapartida, vai subir do deputado federal, do senador, né? Vai subir. E essa despesa quem paga é o povo, e o povo não aguenta mais pagar essa conta. É 1.320, o Lula promete para o ano que vem um salário de 1.424, se eu não estiver enganado. Eu não sei de onde ele vai tirar. Eles estão tentando aí criar imposto em cima de imposto para cobrir o buraco que eles já estão deixando. E eu não sei de onde é que vai tirar. Porque será que as empresas vão aguentar mais uma carga tributária? Será que o brasileiro, né, vai aguentar mais uma carga tributária? A gente tem que trazer aí a informação e deixar você tomar uma decisão. Porque ontem mesmo eu andei com uma pessoa no Uber, o cara disse, meu amigo, você não tem noção de quantas pessoas eu pego no Uber que votaram no Lula e que dizem que estão extremamente arrependidos,
Porque tem aquele cara que é louco, apaixonado pelo Lula, e tem aquele cara que, como eu, a máscara vai caindo, as vendas vão soltando dos olhos e você consegue enxergar a verdade. Como disse o João no bloco anterior, me diga algo que esse governo fez. De janeiro até agosto, porque no início do ano vamos dar 100 dias ao Lula para que... Não, no 100 primeiro dia a gente cobra. Aí passou os 100 primeiro dia. Aí não é muito pouco, vamos dar 6 meses, passou os 6 meses. Qual é o tempo que eu vou ter que cobrar do Lula? Eu vou ter que cobrar do Lula ou eu tenho que fazer o que o Lula está fazendo, que é remeter toda a sua raiva, todo o seu rancor ao Bolsonaro, que não é mais presidente da República? Essa pergunta que não quer calar, porque eu não posso. Já imaginou a senhora casada, a senhora e o senhor casado, e a senhora está na hora do almoço dizendo, a minha mulher cortava meu bifezinho, o meu marido, meu ex-marido, ele botava meu suco e botava 2 pedrinhas de gelo. Ele botava meu café com pouco açúcar. Já imaginou como é que a senhora convive? Porque o que a gente vive no país hoje é essa safadeza. É o Lula dizendo que está errando, por quê? Por culpa do Bolsonaro. Até quando a culpa do erro do PT no governo federal vai ser responsabilidade do ex-presidente? Jair Messias Bolsonaro, que era chamado de genocida, de louco, de estúpido, de grosseiro, não é presidente do Brasil desde 1º de janeiro de 2023. E aí você tem que se questionar, eu vou cobrar de quem? Do meu ex ou eu vou cobrar de quem eu estou comendo sal agora? Bolsonaro não está nem aí para essa conversa. Tá, ele doou 100 mil. Aproveitar que você falou, ele doou 100 mil, hein? Bolsonaro, queria até falar, aproveitar que o João... É um gancho. Ele recebeu dinheiro, e aí uma deputada do PT foi dizer que era crime financeiro. Mas o dinheiro foi identificado, o dinheiro do Pix, gente que não podia dar 3 mil, a mulher depositou 3.500, ele mandou devolver, porque era só R$35 que ela queria doar, e ontem ele aproveitou desse dinheiro que ele recebeu, que ele tomou mais uma multa ontem de R$20 mil, pagou e ele também. pagou, e pode ter certeza que ele vai pagar até acabar o dinheiro. E aí ontem ele mandou dar R$100 mil, doar R$100 mil para a esposa, a família do policial, que morreu lá no Guarujá. E diga-se, ele não foi para a TV pedir. Foi não, e não foi ele que pediu. Foi os deputados do partido foram lá e disseram, olha, esse aqui é o CPF do Bolsonaro, CPF do Bolsonaro é o Pix dele, quem quiser doar. Muita gente doou R$22, 22. Ele não pediu, e se amanhã de manhã ele for para a TV, na mídia social dele, disser, pessoal, daqui não é o Pix. Estou precisando, pode ter certeza que daí cai dinheiro a bambão, porque o povo doa. Isso não é crime. Pedir não é crime, dar o dinheiro não é crime, pelo visto ele está gastando bem. Está andando pelo Brasil, conversando com as pessoas, livre, leve e solto, com dinheiro no bolso, estribado. Quando alguém precisa, ele vai lá e ajuda. Parabéns para o Bolsonaro. Agora que o Bolsonaro entrou no juízo do rei, do 9 dedos, ele entrou. O 9 dedos não aguenta não falar nele, se desespera. Por quê? Porque não pode andar na rua que escuta a terrível frase. Abre aspas, a frase não é minha, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, fecha aspas. É isso. E vamos conferir uma fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, em relação à polícia. E nós confiamos nas polícias, porque quem diz que tem que entregar uma arma para cada cidadão ou cidadã é inimigo da polícia. E o nosso governo confia na polícia. Não passa uma semana sem que eu puna um policial. Casqueiro. Flávio Pinóquio Dobrado Dino. Quem é que acredita numa pessoa dessa? O homem tem tanto discurso. Gente, faça uma coisa importante. Depois eu vou pedir aí à TV União para ela criar aí. Faça o Google. Né? Botar uma tarjeta, faça o Google para pesquisar o que o pessoal da bancada. A senhora já viu que quando começa o programa, né, a televisão coloca lá, a televisão não se responsabiliza pelo que é dito pelo apresentador, nem pelos seus convidados. Culpa sua, inclusive. A culpa é dele, do João. Já digo aí, toda vez que eu sento aqui, que eu leio aquela mensagem, é culpa do João. Então eu queria que a senhora pudesse fazer aí um Google agora para ver os discursos do Dino quando ele virou governador lá do Maranhão. Maranhão vai crescer, vai ter um IDH maravilhoso. Saiu de lá e nada aconteceu. E agora a gente não tem mais o poder de dizer que ele roubou. Sabe por quê? Porque toda hora está sendo desconstruído os crimes, as provas que levaram a indícios de que eles praticavam corrupção. Então com poder, estão com a caneta na mão.
Então veja que o Dino primeiro elogia a polícia, né? E depois ele, de uma forma arrogante, não tem um dia que eu não puno um policial. Aí eu fico pensando, gente, veja aí o que eu vou lhe dizer agora. O Brasil é o único lugar do mundo que o poste faz xixi no cachorro. A senhora, o senhor que sai de madrugada, sai de manhãzinha, de noite, leva seu cachorro. Aí imaginou chegar lá na hora que o cachorro levanta a patinha para fazer xixi, o poste mijasse nele? Meu amigo, é o que acontece no Brasil. Aqui o poste faz xixi no cachorro. Porque um cara desse, que hoje se diz ministro da Justiça, que, acredite, tinham 30 câmaras, ele mandou duas câmaras, a imagem de 2 câmaras do Ministério da Justiça, e agora botou lá na mão da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e o pessoal já está pedindo auditoria, está pedindo para que seja feita, na verdade não é auditoria, é uma perícia nas imagens para ver que não foram adulteradas. E já vão pedir o resto das câmaras, porque quem já foi em Brasília sabe, lá, meu irmão, você entrou, até o seu DNA é checado, entendeu? Lá, meu amigo, você fica louco. Eu que tenho um problema de estar com muita zoada, na hora que aquele negócio apita, o cara já vem, meu irmão, peraí, se afasta aí um pouquinho, tira as coisas do bolso, é desse jeito que funciona. E aí, esse é o país. Mas não foi a senhora que escolheu, não foi o senhor, não foi o povo nordestino, que eu faço parte, que disse Lula é o amor, Lula é a vida. E na quinta-feira que vem eu vou trazer uma foto minha para trazer para cá, vou pedir autorização para você mostrar que eu já fui Lula. Você vai me ver eu, Lula, a Dilma e o Elmano. Nessa foto só tem 2 que prestam, que é eu e o Elmano. A Dilma e o Lula pode tirar da minha vida. É isso. E profissional de enfermagem protesta em relação ao piso. Aqui, pessoal, André Prazeres, do Movimento Gigante da Enfermagem do Brasil, Movimento Corrente da Enfermagem do Brasil, técnico de enfermagem. Vim aqui só para pedir ao governo Lula para que ele pedisse agilidade ao Ministério da Saúde para liberar o dinheiro do piso, para liberar os repasses. 8 meses sem o piso. E eu fui hostilizado lá dentro, rasgaram o meu cartaz original, e eu tenho a filmagem do outro cartaz, e vocês vão ver eu lá dentro. E agora, a sorte que eu tinha uma caneta piloto, eu improvisei um outro cartaz aqui. E olha, pessoal, nem nos movimentos bolsonaristas eu fui tão mal recebido assim como eu fui aqui no Clube Campo Grande, minha terra natal, meu bairro. E olha, da enfermagem, é assim que a enfermagem é tratada. Ela é expulsa, ela é hostilizada quando ela briga, quando ela protesta por valorização da enfermagem, valorização do SUS. É isso, sem mais palavras, o comentário eu deixo para vocês. Até quando eles vão ficar nessa, eu chamo de humilhação? Durante muito tempo. Durante muito tempo. Sabe por quê? Porque as grandes operadoras de plano de saúde doaram dinheiros vultuosos para o governo Lula, o homem do amor, e o homem do amor está segurando, né? Lá no Supremo Tribunal Federal, na Câmara de... Aonde precisa segurar, o amor está segurando. E está segurando e até tem uma explicação. O que é melhor? O que eu vou dizer é péssimo. É ruim de ouvir. Mas é a verdade. Eu tenho uma clínica com 3 ou 4 pessoas da área de enfermagem. Eu pago o salário X. Se aumentar para 2X, alguém vai ser demitido. Eu não tenho para pagar. Então é a língua ao beiço. Na hora que disserem assim, obrigado a pagar o piso da enfermagem, você vai ver a quantidade de gente da área de enfermagem demitidos. Isso e o aconteceu pior, com as empregadas domésticas. Isso aconteceu com as... E o pior, ao demitir um enfermeiro, uma enfermeira, a qualidade do atendimento médico vai para baixo. Então, assim, quem vai terminar pagando, você sabe quem é? Eu, você e você que está em casa. O Estado, e aí quando eu falo Estado, os municípios, o Estado e a União, ainda vai ter condições de pagar. Sabe por quê? Porque vai lá e tira do meu imposto. Aumenta uma taxa, inventa qualquer coisa, mas tira do meu bolso novamente. Agora, o cara que tem a clínicazinha particular dele, que tem lá o plano de saúde dele, ou ele aumenta os valores também, proporcional, porque ele nunca paga, quem paga sempre é o povo, ou então ele demite, ou então faz os dois. Reduz a carga e contrata mais um. Vamos lá, então, com um minutinho, viu? Mas vou ser rápido, vou ser breve. Eu faço um desafio para você ou qualquer pessoa que está nos assistindo. Procure um vereador do PT, um deputado do PT estadual, deputado federal, um senador, procure um gestor do PT
e questione ele sobre qualquer situação que ele vai perder o equilíbrio e vai lhe desacatar. Porque eles não gostam de ser desacatados. Para não ser injusto, eu tenho que fazer duas observações. Camilo Santana, que eu já vi passar por uma saia justa e saiu numa sutileza muito grande, e o Elmano, que ultimamente vem tomando pancada, de alguma forma merecida, porque pode se cortar a despesa, e a despesa não está sendo cortada, mas o resto, eu vou lhe dizer, questione ele. Faça o que o João perguntou assim, o senhor acha justo aumentar 5 mil reais do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal e não ter remédio no posto? A primeira coisa que ele vai dizer para você, sabe o que é? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ele vai acabar lhe dizendo um desaforo. Faça esse desafio, faça o desafio. Porque tem gente no PT que é equilibrada. Por exemplo, o cara no PT que eu gosto, José Ayrton Cirilo. Sente com ele para conversar, que você toma um susto. Porque o cara vai parar e vai lhe dar atenção, e vai lhe escutar, e vai debater com você sem lhe ofender. Você quer o nome nobre no PT? Pode dar um nome nobre de uma pessoa do PT. Professor Pinheiro, ex-vice-governador do estado do Ceará. Verdade. Uma figura nobre, cidadão decente, sério, inteligentíssimo. Não só tem fruta ruim, não. Tem muita fruta boa, mas vamos no intervalo. Isso, Ali, ó, só fazendo assim ali, ó. É isso, a gente Fica precisa, aí, não larga a gente não, A fica gente aí. precisa fazer um rápido intervalo, mas já nós estamos de volta. Essa pena é gente boa. É isso aí, estamos de volta com o Da Hora desta sexta-feira. E abre aspas, violada, invadida, coagida, fecha aspas, é assim que uma das vítimas de crime sexual ouvida em audiência em Juazeiro do Norte diz ter se sentido em frente ao juiz Francisco José Maza Siqueira. A vítima reclama que enquanto prestava depoimento precisou ficar em frente ao acusado dos assédios, o médico Cícero Valdibésio Pereira Agra. Depois, ainda na sala, ouviu o juiz dizer que, abre aspas, quem acha que é mulher que é tudo boazinha, estão tudo enganado, viu? Eita, bicho de mão pesada, bicho da língua grande que chuta nas partes baixas, são as mulheres. Estou dizendo isso no sentido que vocês são fortes, fecha aspas. Então, precisou passar por isso a vítima, né? Deixa eu dizer, eu conheço, eu digo isso até porque é a minha área de atuação, eu conheço magistrados da mais alta envergadura. Não vou citar aqui uns 3 ou 4 nomes assim rápido, porque seria chato para os outros que também são. Mas eu conheço magistrados da mais alta envergadura, da mais alta competência, mas também eu conheço um bocado deles que não vale uma tampa. A palavra certa é essa. Eu conheço magistrado que chalera o governo numa tentativa de conseguir vir mais para próximo da capital. Eu conheço magistrado que faz uma palhaçada dessa, que não tem respeito pelas pessoas que estão ali depondo. Eu conheço magistrado que não tem respeito pelo advogado, pelo promotor, pelo defensor público que está ali. Infelizmente, graças a Deus, não é a maioria. Graças ao meu bom Deus, não é a maioria. Mas, infelizmente, a minoria que existe, que é assim, causa um dano tão gigantesco à justiça que você não imagina. Porque eu sempre digo o seguinte nas minhas petições, inclusive, quando você procura a justiça, você está buscando a última fronteira dos excluídos. Você já foi excluído em todo canto. Você foi no hospital e não conseguiu o seu medicamento, né? Você foi no hospital e não conseguiu a sua cirurgia. Você foi na casa do seu vizinho e não conseguiu o seu direito. Você fez o concurso e foi constrangido na hora lá da seleção da cota racial. Daí você busca o judiciário como uma última fronteira para você. Ou é aqui ou eu estou ferrado. Tem que passar por isso. Daí você tem que passar por uma humilhação ou por um juiz que não tem a responsabilidade, o respeito, a dignidade e a seriedade de tratar o judiciário com o respeito que ele merece. É muito triste. Mas isso serve para uma coisa, Casqueiro, para aplaudir aqueles que têm na magistratura
um verdadeiro ato de respeito e de abnegação. Eu vou aproveitar o que o João disse, vou endossar, só também vou dar uma pitadinha. Você já imaginou que uma pessoa que teve coragem de denunciar, né, primeiro o seu agressor, depois surgiu aí a situação que o juiz fez. Imagine a senhora, o senhor, a titia, a mamãe, a madrinha, que não tem muito esclarecimento. Como esses caras, algum dessas pessoas pisoteiam o povo. Pisoteiam o povo. Eu presenciei uma cena na Justiça Federal, uma mulher, uma senhora que chegou lá, o servidor veio para falar com ela e ela disse: o senhor pode dar uma olhadinha aqui no processo? Porque já tem mais de 20 anos o meu processo. Veja que absurdo. Aí o servidor olhou e disse: a senhora, aqui é a Justiça Federal. Aí ela disse: meu pai morreu, minha mãe morreu, meu irmão mais velho morreu, meu irmão do meio morreu, eu estou com problema de saúde, só me resta o outro irmão. Então eu queria ver. Quando ele foi lá, pediu licença, foi lá, eram 27 anos de um processo parado na Justiça Federal. Diga por quê? Porque o juiz implicou com o advogado, porque disse que era muito dinheiro ele ganhar 30% de honorários. E aí ela disse, bem assim: o senhor acha que eu ainda recebo esse dinheiro? Ou se o meu irmão mais novo vai receber? Então o que a gente precisa é um cuidado, um respeito com as pessoas e fazer que nem o João está falando, né? Aqueles que merecem ser elogiados, a gente elogiar. Mas aqueles, irmão, que merecem ser criticados, a gente dá nome aos bois. Porque assim ele aprende. Rochelle, eu sei que você tem uma outra pauta, mas eu vou depois lhe pedir licença e pedir licença ao Bar da Vil para trazer aqui na próxima sexta-feira um caso. Vou trazer o caso pronto de uma situação parecida de um cidadão de quase 90 anos de idade, que há 30 anos briga contra o Bradesco, a Caixa de Previdência do Bradesco, e foi desrespeitado no judiciário em todas as instâncias que passou e por todos os juízes que passou. Viu a mulher dele morrer de câncer, numa UPA de Fortaleza, sem o devido tratamento, tendo ele direito a 4 milhões de reais da Caixa de Previdência do Bradesco, e o Bradesco usando toda a sua força, toda a sua potência, seu corpo jurídico, todo o seu corpo jurídico, trabalhou firmemente para esse cidadão. Agora ele vai morrer e não vai receber. É muito triste, né? Sim. E a Polícia Federal vai oferecer a Silvinei Vasquez um acordo de delação premiada. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal foi preso nesta quarta-feira por suposta interferência nas eleições de 2022. Vai prestar depoimento, no caso, prestou depoimento ontem, quando recebeu a oferta. O objetivo principal da corporação é ter detalhes das reuniões às vésperas das eleições entre Silvinei, seu entorno e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo passado. E apurar, assim, se um auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro estava diretamente envolvido em uma suposta tentativa de frear votos que poderiam ser conferidos ao então candidato Lula, hoje presidente. Rochelle, me permita, o meu amigo Casqueiro foi muito feliz hoje quando falou o seguinte: o Bolsonaro entrou no juízo do Lula, está sem jeito. E todo o staff do governo, em vez de estar preocupado com saúde, com educação, com saneamento básico, com moradia, está preocupado em encontrar, né? Já o Supremo Tribunal Federal, o TSE, já conseguiu deixá-lo inelegível, mas para ele só dá certo, o governo só dará certo se colocarem o Bolsonaro na cadeia. Como ainda não dá para colocar só porque eu estou com vontade, se bem que se não encontrar nada, eu acho que vão colocar de qualquer jeito, bota na cadeia de qualquer jeito. Ele tem que passar um dia na cadeia, porque o Lula roubou o país, ficou preso, não é possível que as outras pessoas também não fiquem presos. Então, assim, tem nada a ver com esse rapaz. O próprio ministro Alexandre de Moraes tem um áudio dele, um vídeo dele, dizendo, não houve nenhuma interferência, não. A fiscalização que foi feita no Nordeste não evitou que ninguém fosse votar, não. Tem um vídeo do Alexandre de Moraes dizendo isso. Pelo contrário, prenderam o dinheiro e liberaram o ônibus. Porque foram presos 4 milhões de reais. Agora a questão é, se fiscalizar os ônibus, que é uma função da Polícia Rodoviária Federal, como é da Polícia Rodoviária Estadual, como das guardas municipais, tal, se fiscalizar o ônibus atrapalhou a eleição do Lula, o Supremo Tribunal Federal, o governo, o TSE, ter liberado ônibus gratuito
para todo mundo. Não impactou a eleição do Bolsonaro, não? Impactou. Sim, impactou. Então, assim, quem cometeu o crime na minha tabuada, 2 errados, não faz um certo. Não faz. Mas eu vou ser sério, não tem nada a ver com esse rapaz. Não tem nada a ver com a Polícia Federal, não tem nada a ver com fiscalização de ônibus. Eles querem alguma coisa que liga o Bolsonaro a qualquer coisa para justificar botar o Bolsonaro na cadeia. Um minutinho. A grande realidade é essa mesmo. Eu quero que a senhora entenda o seguinte. A casa vai cair no 8 de janeiro. Então, eles precisam criar uma situação para que a senhora deixe de olhar as imagens do 8 de janeiro e vá para cima dele. Agora, eu disse aqui ontem, cabe delação premiada por ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e pode ser aceita, mas não cabe para as empreiteiras, para os advogados, para os políticos, não cabe contra o pessoal que comandou o governo em 8 anos do Lula, 6 anos da Dilma e 2 anos do Temer. Então, meu amigo, esse rapaz aí, pegaram ele, levaram preso para oferecer, para deixar ele passar um sufoco. E o pior, hein? Já mandaram bloquear as contas dele. Por quê? Porque aí bloqueia a sustentabilidade da família, aí a família vai querer provocar, vai querer dizer, porque é uma forma que eles agem de quê? De criar provas. E a prova é nada mais, nada menos do que se incriminar Jair Messias Bolsonaro. É isso, a gente está com o tempo já estourando. Nós vamos ver agora uma foto de um telespectador, né, que é o Francisco de Mondubim. Coloca aí pra gente, que ele mandou a foto, ele que estava assistindo. Ele é você, viu, Casqueiro, ontem. Eu, seu Francisco, um abraço aí, irmão. É isso, considerações finais bem rapidinho. Pra mim é o seguinte, essa história de quebrar sigilo bancário, eu acho uma graça. Querem quebrar o meu, ó? Tem R$ 53,63 na conta. Eu não posso nem puxar o meu, senão que arriou o celular. Negativado, é o menos, É menos. O teu tá negativo. Eu ainda tenho 50, quanto é? 50, tá aqui, ó. 53,65. Tá aqui, ótimo. Ó. Tá aí. Vai, João Malto, considerações Acho que eu vou finais. passar até o meu CPF pro meu amigo Bolsonaro, quem sabe ele queira fazer uma contribuição. Uma Pessoal, final de semana de paz, saúde para todos, cuidado, se for dirigir, não beba, se for beber, não dirija. Quero contar com a presença de vocês aqui novamente. Não estou na segunda, mas assistindo a minha amiga Rochelle. E na sexta-feira estaremos aqui, se o nosso glorioso Deus permitir. Casqueiro. Agradecer a TV União, a Rochelle, né? O pessoal faz a bancada, Felipe, o Jová, os 2 Gabriel, tem um Gabriel Branquinho, o outro neguinho igual a mim, né? Queria agradecer a vocês e dizer a você, fica aqui, já tem um Ferreira Aragão, depois do Ferreira Aragão tem ali, ó, tá vendo? Esporte União com o Gabriel, falando tudo sobre o futebol cearense. Obrigado, bom final de semana. E quinta-feira, se me permitir, eu tô aqui, sexta também, viu? Porque sexta é o dia dele. Meu dia é na quinta e na sexta ele é a comida... Você é coadjuvante, né, Casqueiro? Ele é o prato principal e eu só sou o complemento, irmão. É isso, obrigada por vocês participarem nessa sexta-feira. Mais uma sexta-feira, eu quero mandar um alô bem rapidinho para Socorro do Parque Iracema, João Esteves, Gil Montese, Elieuda do Passaré, Heloína José Vilar, Marli Praia de Iracema, Efigênia Montese, Eugênio Mondubim, Didi Viana Horizonte, Erli de Horizonte e para o César do Pirambu, que é o nosso, né, telespectador assíduo, lhe desejar um ótimo final de semana e dizer que amanhã, segunda-feira, nos encontramos aqui no mesmo horário e fica agora com o programa Ferreira Aragão. Até segunda.